Lucas 5, capítulo 12 ao 16, diz assim: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Nós vemos aqui nesses versículos que nós acabamos de ler do livro de Lucas, que Jesus ele realizou esse milagre quando ele cura este homem que estava doente, estava com lepra. Nós sabemos que naquela época era uma doença muito complicada, onde as pessoas que eram enfermos dessa doença, eles eram isolados. Essa doença, ela era uma doença terrível daquela época. Aquele homem, ele, aproximando-se de Jesus, ele faz um comentário, ele faz um pedido e ele comenta de uma forma diferente, porque aqui nós vemos que aqui ele não está exatamente pedindo. Ele diz, ele pede, porém de uma forma diferente. Ele roga, ele abaixa, ele humilha diante de Jesus, mas ele não tem aquele pedido igual a gente muitas das vezes faz, quando a gente quer que Jesus ele seja praticamente obrigado a fazer algo por nós. Ele pede de uma forma muito diferente, ele pede de forma mais humilde. Ele fala que, se quiseres, bem podes me limpar. Então, na verdade, ele faz a oração, ele faz o pedido da forma correta que nós devemos fazer. Quando nós estamos pedindo algo para Deus, nós temos que pedir de forma humilde. Mas nós temos que pedir e colocar aquilo nas mãos de Deus e dizer a Ele que, se Ele quiser fazer, que Ele faça. Porém, que se Ele não quiser fazer, nós vamos continuar amando Ele da mesma forma que a gente já amava. Aquele homem, ele faz exatamente isso com Jesus. Ele fala: se quiseres, bem podes me limpar. E nós vemos da parte de Jesus, que Jesus estende a mão a ele, toca e fala com ele: quero sim, seja limpo. E naquele momento aquele homem é curado. Jesus, durante todos os milagres que ele faz, ele nunca quis holofotes. Jesus nunca quis aparecer, Jesus nunca quis ser famoso. Jesus ele pede àquele homem que ele não devesse contar aquilo a ninguém, mas que ele deveria ir até o templo, deveria chegar até o sacerdote e oferecer pela tua purificação que Moisés determinou, para que sirva de testemunho. Então ele disse que aquele homem era para ele se apresentar diante da igreja, para mostrar que ele havia sido curado. Mas Jesus não quis ter nenhum benefício com aquela cura. Jesus não buscava fama. Jesus nunca buscou fama. Só que mesmo assim, mesmo sem ele buscar, a fama dele, ela propagava da mesma forma. E muitas pessoas, a Bíblia nos diz que muitas pessoas procuravam ele para ser curado,
e para ouvir aquilo que ele ensinava. E aqui nós podemos ver que Jesus ele sempre se retirava para os desertos para orar. Aqui tem algo que nós devemos procurar fazer, nós devemos ter como exemplo. Se nós queremos ser usados por Deus para fazer algo da parte dele, nós precisamos nos retirar e nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus, porque nós só seremos usados por ele no momento em que nós buscarmos a sua face, no momento em que nós estivermos todos os dias buscando, orando, pagando o preço para que ele nos use, para que ele nos use da forma que ele quiser. Que nós possamos então meditar nestes versículos, nessa palavra, que nós possamos pedir a Deus da forma que este homem pediu, que nós possamos pedir para ele que faça algo por nós, porém se for da vontade dele. Que nós possamos então, quando Deus nos usar para fazer algo, que nós possamos não querer nenhum tipo de holofote, nenhum tipo de fama com algo que Deus fez através de nós. E que nós sempre tenhamos compromisso de estarmos buscando a Ele, de estarmos nos retirando para orarmos, porque dessa forma Ele continuará nos usando. É isso que eu gostaria que nós pudéssemos entender e meditar hoje. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a cada um de nós.